tarde a todas, boa tarde a todos. Como é o nosso primeiro encontro este ano, então a casa acolhe com muita satisfação a todos, fazendo votos que esse ano renove o que ainda há de melhor em nós. Então, recebam nossos votos de boas-vindas. Vou passar de um modo muito rápido a pauta desse nosso encontro hoje, que é um tanto quanto entre festividade e saudade. Sempre é uma... né? Depois das boas-vindas, eu queria também dar as boas-vindas ao candidato mais recente da casa eleito, o Peron Rios. Depois, quero passar para o secretário-geral fazer anúncio dos prêmios do concurso, Jorge Cabral, que já está aqui, e depois de alguns informes da casa, vamos passar a palavra à nossa dobradinha MM, Marta e Margarida Cantarelli, assim que vão falar sobre nosso orgulho, né? Então, depois dos votos de boas-vindas, né, e de bom ano, eu quero dizer que a casa, com a entrada do Peron Rios, que é bem mais jovem, ela não concede, ela recebe. Na verdade, a casa ganha com o Peron Rios, porque contempla a contemporaneidade. É uma atualização da academia, certo? Então, quero dizer que nós estamos muito contentes, porque é assim que essa honraria da casa é, de fato, uma honraria à casa, certo? Naquilo que ela é uma continuidade. Nesse sentido, essa é uma sessão de homenagem, de ruptura. No primeiro momento se pode pensar ruptura pelos que foram, mas é relativo. Os que foram não foram de fato porque estão conosco, em nossa memória, em nosso legado, no legado que deixaram e, sobretudo, no nosso afeto. Então, digo, é uma ruptura aparente e é também uma irrupção de novidade daqueles que chegam. Então, é esse duplo movimento que justifica a sessão de hoje. Então, quero dizer que é uma sessão que para mim é muito querida, porque é uma sessão do que eu sonho para a academia, de recepção, celebração e transmissão, que é um pouco nossa missão aqui dentro. Logo depois vamos passar a palavra à doutora Margarida Cantarelli, né, que vai abrir a palestra dela em nosso nome, celebrando também o quanto devemos ao legado dessas duas figuras que enobrecem sempre essa casa e que é testemunha também, como muitos de vocês, né, do trabalho do Brito. E a própria Marta, que certamente vai dar um testemunho também desse afeto que nós temos por eles, né? Então, eu queria antes passar a palavra ao Jorge Cabral para o anúncio dos concursos. Boa tarde. Eu recebi, né, da Secretaria, por determinação do presidente Lorival, o resultado do concurso literário 2023 das categorias Conto e Poesia. Não sei se a acadêmica Flávia está com alguma listagem também. Poesia. Bem, então eu vou anunciar o de contos e Flávia o de poesia, certo? Você quer que eu leia os pareceres completos? Sim. Então eu vou ler o parecer do concurso de contos. A comissão julgadora do concurso literário da Academia Pernambucana de Letras, na categoria Contos,
formada pelos acadêmicos Ana Maria César, Ângelo Castelo Branco e Cícero Belmar, orienta que o vencedor deste concurso do ano 2023, na respectiva categoria, seja o da inscrição de número 110, ficando outros dois, os de número 395 e 630, apontados como menção honrosa, também na categoria. De acordo com o julgamento, foi considerado que o vencedor é a inscrição número 110, que foi de uma pessoa chamada Geni Alessandra Ruggeroni, que reside no município de São João da Boa Vista, em São Paulo. O título do conto é Jaguari. É um texto de excelente qualidade técnica, bem narrado, com personagens bem construídas. São quase vivas psicológica e fisicamente. O autor tem segurança em contar as histórias a ponto de usar técnicas que ficam imperceptíveis a leigos. Os contos, do ponto de vista técnico, são perfeitos e honram o prêmio da Academia. Os dois contos que receberam menção honrosa foram de autoria, o primeiro, de Tiago de Castro Souza, do município de Cursino, também do estado de São Paulo. O conto se intitula Um Tijolo Parado no Ar. Conto bem estruturado, linguagem correta, temas criativos, alterna frases longas e breves, o que empresta sonoridade à narrativa. Trabalha bem os diálogos e prende o leitor para finais surpreendentes. Esse foi o conto que recebeu menção honrosa. O segundo conto que recebeu menção honrosa, de autoria de Alex Alexandre da Rosa, do município de Jundiaí, também de São Paulo. Só deu São Paulo nos contos. O parecer da comissão o texto se intitula As Linhas Intransigentes do Acaso. Esse livro transmite reflexões sobre o mundo contemporâneo, onde a esperança se põe afetivamente no lugar da realidade para amenizar as inseguranças e os sofrimentos na luta diuturna e quase sempre inglória pela realização dos sonhos. Propõe, inclusive, um belo e poético roteiro que nos levaria à memorável fase cinematográfica da impactante Nouvelle Vague francesa. O autor sugere a visão crítica de uma civilização assediada pelo improviso, valendo-se, para isso, de uma apurada sensibilidade que bem retrata o peso das incertezas e dos temores de cada jovem perante os desafios dos tempos. Então, esses são os pareceres da categoria Contos, repetindo, o vencedor, o livro Jaguari, de autoria de Geni Alexandra Ruggeroni, de São João da Boa Vista, São Paulo. Eu queria só lembrar e agradecer a presença de Letícia Lins, porque esse concurso de contos é Osman Lins. Osman Lins é para nós o acadêmico 41. É aquele que deveria estar na academia, que por alguma razão foi cedo para São Paulo, mas enfim. Mas é nosso acadêmico 41. Então, Letícia, ficamos muito gratos à família pela presença, pelo apoio, pelo prêmio e, sobretudo, para os nossos mais jovens, pelo exemplo. E lembrar que esse ano a academia deve fazer um evento pelo centenário de nascimento de Osman Lins. Quero lembrar também que o concurso também celebra Antônio de Britos, porque vai ser uma homenagem também, e a gente agradece muito à família pela presença e, no mais, de poesia também. Parecer com Flávia Suassuna. Embora ainda haja entraves, constata-se um compromisso maior de várias instituições e seus respectivos eventos e esforços com o objetivo de ampliar o número de leitores. Nesse contexto, mais escritores surgiram, poetas sobretudo. A prova maior é o concurso promovido por esta Academia Pernambucana de Letras,
no qual o número de títulos concorrentes ultrapassou a marca de 200 inscritos. Isso prova que a criatividade continua viva, que o ato de escrever nos dá força para resistir e que a palavra continua a ser um caminho de sobrevivência. A comissão julgadora abaixo discriminada, do prêmio Antônio de Brito Alves, patrocinado pela advogada Marta de Brito Alves Freire, resolveu conceder ao livro Quando Eu Fui Silêncio o primeiro lugar na categoria Poesia, e também resolveu conceder 3 menções honrosas aos livros O Pó das Certezas, Abril e Na Janela da Frente Não Cabe Uma Cidade. A comissão foi formada por mim, Flávia Suassuna, Zé Mário Rodrigues e Paulo Gustavo de Oliveira. Senhor presidente da Academia Pernambucana de Letras, Lorival Holanda, senhora presidente da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas, Rosana Grimberg, senhoras e senhores acadêmicos, família Brito Alves, família de Osman Lins, amigas e amigos presentes. Há muito esta casa devia uma homenagem à família Brito Alves, de modo especial a Antônio e a Roque de Brito Alves, membros da Academia e ocupantes, respectivamente, das cadeiras 13 e 11, atualmente preenchidas pelos acadêmicos Flávio Chaves e George Félix Cabral de Souza. Na vida dos irmãos Antônio e Roque, muitas são as atividades profissionais coincidentes ou bem semelhantes, mas nunca perderam as marcantes individualidades. Difícil falar sobre os dois sem trançar firme a história de cada um na direção de fundamentais e determinantes ideais: direito, liberdade e justiça. Filhos de José de Brito Alves e Maria Olegária, ela, afilhada de Olegário Mariano, tendo recebido o nome da mãe do poeta, uma senhora marcante na história do abolicionismo em Pernambuco. É uma família, desde sempre, voltada verdadeiramente para o direito. O pai, José de Brito Alves, e os tios maternos, Demócrito de Souza e José Galhardo, todos brilhantes na arte da defesa e no compromisso com a liberdade. Antônio de Brito Alves nasceu em 15 de julho de 1921, casado com Dona Lia Brito Alves, pai de Marta, também casada com Marcos Freire, meus amigos e irmãos, e José, casado com Gina, netos e bisnetos muitos. Foi advogado, autor, professor de criminologia na Universidade Católica. A criminologia, que é uma leitura da alma humana. Desembargador do Tribunal de Justiça, encantava na tribuna, na cátedra ou na corte, com a beca ou com a toga, pelo conteúdo, pela precisão, clareza e beleza das suas explanações, defendendo, ensinando ou julgando, com ética, o direito e a liberdade que se fundiam na constante busca da melhor justiça. Eleito para esta academia em 25 de maio de 1987, tomou posse tempestivamente em 11 de novembro. Interessante que um jurista tenha ocupado a cadeira número 13, cujo patrono é Francisco de Paula Batista, o fundador, José Isidoro Martins Júnior, e um dos antecessores tenha sido Aníbal Bruno. Todos eles referências maiores do direito. Tive o privilégio de conhecer Antônio de Brito Alves como colega de magistério na Universidade Católica, de frequentar sua residência como amiga da família. Era uma pessoa muito agradável, alegre, especial. Gostava de visitá-los com minha irmã Mariinha, na Casa de Piedade ou no Chacon. Na gestão de Roberto Magalhães, quando exercia o cargo de secretária de Educação, inauguramos uma escola com o seu nome. Entendo que a mais bela homenagem póstuma a um professor é dar o seu nome a uma escola. Dona Lia sempre apoiou a direção e os alunos
que obtiveram prêmios nacionais. Naquela ocasião, escrevi um artigo que, apesar das buscas, não consegui localizar, com o título O Pescador de Cidadanias Perdidas. Isto porque, em momentos difíceis da vida política no Brasil, num passado já distante, mas nunca esquecido, foi um aguerrido defensor de tantos que estavam com a liberdade pessoal retirada, ameaçada ou com a cidadania perdida. Ele, expondo a própria liberdade, que chegou a vê-la comprometida, nunca se omitiu no seu dever de defender a quem o procurasse. Essa era a maneira mais direta de ensinar aos seus filhos que não há lugar para o medo quem defende a liberdade. A Antônio de Brito Alves, como também a Roque, o reconhecimento de uma geração que viveu aqueles dias sombrios. Por tantas razões, o livro escolhido para representar toda a sua obra, aqui ao lado, na Sala das Letras, não poderia ser outro senão este livro, o Habeas Corpus. Roque, como irmão, foi um jurista, advogado militante, advogado de ofício, denominação antiga para os atuais defensores públicos. Professor de direito penal, era afável, sensível às artes, à literatura e à história. Colecionador requintado, amigo discreto, mas sempre presente. O valor da liberdade e o direito de defesa também estavam no seu DNA. Transmitir essas ideias aos jovens foi uma missão que exerceu ao longo de toda a sua vida. Com mais de 90 anos, continuava lecionando em várias instituições de ensino superior. Onde podia, ensinava, através dos seus livros, nas suas conferências ou no seu próprio exemplo de vida. A paixão pelo direito penal transformou-as em aulas memoráveis, em obras jurídicas de grande valor, como o Direito Penal Parte Geral, que atualizava cuidadosamente a cada nova edição, e foram muitas. Crime contra a Vida e o Questionário do Júri, Estudos de Ciência Criminal, Ciúme e Crime, Crime e Loucura. Teve editado em livros muitas das suas conferências pronunciadas na Europa, em português, francês e inglês, além dos incontáveis artigos publicados, tanto em jornais, sobre temas atuais, como em revistas científicas. Roque ocupava a cadeira número 11, eleito em 22 de fevereiro de 2010, tomou a posse em 23 de março do mesmo ano. Cadeira cujo patrono era José Inácio de Abreu e Lima, o general Abreu e Lima, e fundador Alfredo de Carvalho. Alguns dos seus antecessores, Oliveira Lima, Jerônimo Gueiros, Valdemir Miranda. Falecendo em junho de 2020, foi sucedido pelo historiador Joles Félix Cabral de Souza. Apesar das exigências profissionais da tribuna, especialmente a do júri, ou nos palcos das suas conferências, era tímido, sutil ao demonstrar sua amizade. Além do direito, era movido por outra paixão, as peças de porcelana francesa e os pratos brazonados, especialmente do século XIX, que fazia o encanto da sua coleção. Tornou-se um colecionador reconhecido internacionalmente. Sabia como localizar cada peça, garimpando-as pelo mundo. A primeira exposição da sua coleção foi beneficente, fez na residência de sua sobrinha, Marta de Brito Alves Freire. A última, nos salões desta Academia Pernambucana de Letras. Fiquei preocupada quando o vi chegando num táxi e descendo com as peças embaladas em jornais. Mas ele, com muita naturalidade, foi organizando uma a uma nos móveis da casa, como ele próprio escolheu. Fez questão de explicar aos acadêmicos cada peça, século, estilo, apontando os menores detalhes com profundo conhecimento. Dizia encantado, o outro par deste jarro está no Museu d'Orsay. Ninguém faria melhor do que ele. Roque tinha um gosto especial pela história, enriquecendo as épocas com a interpretação de suas peças, como também pela literatura que associava ao direito penal.
Suas conferências, frequentes aqui na academia, eram encantadoras. Partia de uma obra clássica para analisar, através das personagens, os crimes e os criminosos, de Shakespeare, Hamlet, Lady Macbeth e Ricardo III, de Dostoiévski era Crime e Castigo. Nem faltavam as tragédias gregas. A última conferência, para mim, foi inesquecível e eu sempre relembro. Os demônios da alma, o ódio, o ciúme e a inveja. Gostava de viajar pela Europa e era devoto fervoroso de Nossa Senhora de Lourdes, cujo santuário ia com frequência na França. Fomos, por muitos anos, também colega de magistério na Católica, confrades aqui na Academia, no Instituto Arqueológico, na Academia Pernambucana de Letras Jurídicas. Foi um dos meus examinadores no concurso para promotora de justiça do Estado. O seu também, não foi, Rosana? Eu não foi Roque, não. O Roque foi um dos da banca. Identificávamos também como colecionadores apaixonados pelo século XIX. Ele, como referi, pelos jarros e pratos, eu, mais modestamente, pelas bigodeiras, as xícaras de bigode próprias da época vitoriana. Enquanto ele tinha jarros iguais ao Museu d'Orsay, eu me contentava com humildade em encontrar similares no Museu de Arte Colonial em Havana ou no de Pretória, na África do Sul. Hoje temos as nossas coleções expostas à visitação pública, que é o sonho de todo colecionador. A dele, belíssima no Museu do Estado. A minha no Instituto Ricardo Brenan, com 1.270 xícaras bigodeiras, a maior coleção do mundo. Fizemos algumas viagens com o mesmo grupo dos amigos do Porto. Uma vez do Porto a Paris por terra, passando por Lourdes. Ele com o irmão Joãozinho e a sobrinha Eduarda. Outra vez em 2007 para a Rússia, Moscou e São Petersburgo, quando ainda não estava aberta ao turismo. Pela Escandinávia e Bálticos, embora tímido, como disse, mas não perdia um galanteio. Apelidou uma das nossas companheiras de viagem, que hoje eu posso dizer o nome, Teresa Dueri, de Miss Estônia. Gracejo esse que repetia todas as vezes que a encontrava. Quando cada um de nós retornava da Europa, contava ao outro por onde tinha andado. Recordo da sua última viagem e o seu encanto por ver Berlim reconstruída. E eu descrevia as tristezas de Sarajevo. E assim vivíamos um pouco a experiência do outro. Senhor Presidente, hoje estamos aqui para homenagear Antônio e Roque de Brito Alves nesta casa que ambos muito honraram. Eles, com o cisel do direito, foram operários da liberdade e escultores da justiça. Mas estamos aqui também para agradecer as muitas doações que fizeram pessoalmente e as que a família continua a fazer. Uma longa lista de preciosos bens, embelezando e enriquecendo o nosso acervo. A melhor forma que encontramos de externar o agradecimento é a divulgação, nesse momento, dos vencedores do Prêmio de Literatura Antônio de Brito Alves, como anualmente era patrocinado por Dona Lia e continuado por sua filha Marta, num sinal de respeito à memória do marido e do pai, reconhecendo a importância para a Academia Pernambucana de Letras dos concursos literários que incentivam os novos escritores. Assim, por si e por seus descendentes, Antônio e Roque de Brito Alves permanecerão sempre presentes nesta casa. Obrigada a todos pela atenção. Vou passar a leitura do termo de doação por meio deste instrumento e para todos os fins e efeitos de direito. A família de Antônio de Brito Alves é apresentada no presente ato por seus filhos Marta Maria de Brito Alves Freire e José de Brito Alves Neto, e denominada simplesmente doadora, formalizam a doação em favor da Academia Pernambucana de Letras, associação civil sem fins lucrativos, fundada em 26 de janeiro de 1901, sediada nesta capital, na Avenida Rui Barbosa, 1598, bairro das Graças,
aqui denominada simplesmente donatária, um par de jarros de porcelana francesa antigos, outrora pertencentes ao acervo do colecionador Roque de Brito Alves, irmão de Antônio de Brito Alves, ambos já falecidos. Em tempo, a família aqui doadora informa que os vasos de porcelana doados remontam ao ano de 1860, sendo e policromados, exibindo alças em feitio de flores e decorações a ouro, e retratando cenas campestres, medindo cada um 58 centímetros de altura, reproduzidos na imagem anexa. Família de Antônio Brito Alves, doadora. E mais encaminha um retrato do professor Roque e Antônio juntos durante a 4ª Conferência Brasileira de Medicina Legal e Criminologia. Presidente, eu gostaria de agradecer ao professor Lorival, presidente da PLJ também aqui presente, Rosana Grimberg, a minha querida amiga também Margarida Cantarelli, a 2 primos que estão aqui presentes, doutor Silvio Neves Batista e Maria Auxiliadora Brito Alves, que também representam a família nessa hora. Dizer que a gente fica extremamente confortável em fazer mais uma doação à Academia Pernambucana de Letras, e nesse resgate da memória a gente sente que vence a morte. A morte é realmente vencida quando a gente cultua e preserva a memória. Isso é em que a gente acredita. Agradeço a presença de todos num janeiro, verão, podendo estar todo mundo nas praias, de férias, e estão aqui também contribuindo para a beleza da tarde. Esses jarros foram do quião de papai, de Antônio, e foram da coleção de Tio Roque. Eu quero só lembrar aos demais, como guardião da casa, é só para os olhos, viu? É só desejo. Casa. Fico muito grato, em nome da casa, a todos os presentes. Mais uma vez, obrigado pelo enriquecimento e pelo apoio que vocês dão à nossa sociedade. Muito obrigado.